Olá, vamos falar hoje de foco? A gente já falou algumas vezes, né? Tem até alguns posts aí sobre foco, mas eu sempre acho importante voltar nele, né? Porque ser uma pessoa focada é o que vai te levar a fazer a diferença. Muitas vezes nós temos grandes iniciativas, temos grandes coragem, né? Temos vários passos, mas depois no meio do caminho a gente se dispersa. Muitas distrações aparecem, muitas distrações mesmo. É uma TV, é um parente, é um amigo, é um filho, é uma dificuldade, é um livro, alguma coisa acontece para nos tirar do caminho. Então isso é bem complicado. Então volta e meia nós temos que voltar ao foco, voltar ao prumo. Então falar sobre isso de várias maneiras e vários momentos é importante demais. O que você determinou já em janeiro, que a gente conversou sobre planejamento, né, e foco, e que você se dispersou já. Tem um jovem que eu tenho acompanhado que ele diz, não, eu vou seguir uma agenda, eu vou seguir uma rotina. Então ele fez a agenda e fez a rotina. Né? E de vez em quando eu pergunto, e aí a agenda? E aí a rotina? E aí a agenda? E às vezes ele diz, consegui, não consegui, consegui, não consegui. Daí eu brinco que tem um conflito de interesses, né? A agenda quer uma coisa e ele quer outra. Faz parte. Isso vai acontecer com todos nós, mas o foco é o que vai nos manter ali, olhando para um único ponto. Para você ter um foco, você precisa ser realmente determinado. Um foco exige determinação. Você realmente quer? Porque se você realmente quer, você precisa se manter focado. Se você diz, eu quero, mas é uma vontade enfraquecida, você não vai conseguir se manter focado. Lembra quando falamos da paixão, né? E volta a dizer, se você não viu o vídeo da paixão, volta lá e vai lá assistir o vídeo da paixão. Se você de repente quer muito, mas não consegue se manter energizado para tanto, então você precisa descobrir como se energizar. A paixão, ela é o combustível, só que você precisa estar determinado, porque senão você vive uma pessoa, você se torna uma pessoa apaixonada por N coisa, aí você está apaixonado agora para a direita, daqui a pouco você está apaixonado por outro projeto, é aquele que começa a tocar violão, de repente o amigo começa a tocar teclado e acha que teclado é mais interessante, né, e aí se torna apaixonado por teclado e de repente alguém vai tocar, sei lá, qualquer outra coisa aí, né, uma bateria de repente, então você não pode ser aquele apaixonado de galho em galho. Você precisa ser focado, e foco exige determinação. Eu realmente quero isso. Nós ainda vamos falar sobre o processo, né, mas uma vez que você tem foco, você consegue ser determinado, você consegue, né, manter a sua determinação, você consegue entender que a vida é um processo, não é do dia para a noite que você chega onde você quer, não é do dia para a noite que você faz as coisas acontecerem. Então você precisa ter foco, precisa ser determinado. Então, o que você já desviou do caminho? O que você se determinou e já se perdeu? O que é? De repente você diz, já comecei a dieta e parei. Já comecei a academia e parei. Já, né? Lembra daquilo que eu estava falando, né? Que eu já falei em outros vídeos, que quem é mestre em desculpa não é mestre mais nada. Então, foco exige determinação. Uma pessoa focada é que realiza grandes coisas. Pessoa sem foco, uma hora acha que o legal é fazer tal coisa, outra hora o legal é não sei o quê, e acaba seguindo a maioria, a moda, a tendência, e acaba se perdendo no meio do caminho. Então você precisa ser determinado. Foco também exige planejamento, né? Não, eu quero focar, mas aonde? No quê? Já escreveu o seu planejamento? Já viu o que você vai fazer ao longo do ano? Você já viu os meses que você vai estar de férias, que você vai estar trabalhando? Nos meses que você vai estar trabalhando, você já percebeu no que você vai estar trabalhando? O que você vai estar fazendo? O tempo é propício para isso? Você já planejou? De repente você diz, não, eu vou para a praia no inverno. Não dá, né? Você tem que ir para a praia no verão. Então, falando de planejamento, você tem que observar esse norte. Cada tempo tem o seu tempo. De repente você está lá, não, eu vou fazer intensamente todo final de semana, isso, mas de repente tem finais de semana que a sua família exige de você algo a mais e que você precisa estar lá porque realmente é importante, como Dia dos Pais, Dia das Mães e assim por diante, né? Tem tantas coisas importantes, aniversário de alguém, você quebrei o planejamento, você planejou errado. Para você se manter focado, você tem que ter um planejamento realmente acurado, né? Você tem o macro, depois você tem o médio, depois você tem o dia. Eu costumo trabalhar isso no ano. O que eu vou trabalhar agora o ano? Né, quais são as palavras-chave para cada mês? Está aí, 12 palavras-chave, está aqui o ano inteiro, está aqui a minha corrida. Agora eu vou pegar mês a mês. Mês de janeiro, como é que vai ser? O que eu vou trabalhar em janeiro? O que eu vou fazer em janeiro? Quais são as minhas metas? Quais são as datas comemorativas? Quais são as pessoas que estão de aniversário que possivelmente eu vou estar com elas? Quais são os finais de semana que eu tenho livre? Quais são os finais de semana que eu tenho que vai me atravessar um pouco? Legal, planejei um mês. Agora sabe o que eu faço? A semana.
Então, cada semana, tá bom, essa semana como é que vai ser? Quais são as coisas pequenas? Quais são os pequenos passos, mas que vão fazer toda a diferença no grande ano? E aí, beleza, foquei a semana. Agora, nesse dia, o que eu tenho para fazer? Porque compromissos acontecem o tempo inteiro. Pessoas colocam coisas na nossa agenda o tempo inteiro e você vai ter que saber dizer sim e não. Por quê? Não é que você não quer fazer, é que muitas vezes você olha a agenda e diz, não dá, não tenho condições de ultrapassar essa linha. Eu tive uma reunião esses dias atrás que eu falei, olha, aqui eu consigo, mas aqui eu não consigo. É algo que eu gosto demais e que eu adoro fazer, mas dentro do meu planejamento anual, mensal, semanal e diário, não tem como. Eu tenho 24 horas como qualquer pessoa e eu tenho que ter tempo para dormir e para comer. Não sei você, mas eu tenho que ter, né? Então, com um planejamento desse, você consegue dizer sim para algumas coisas e não para outras coisas. Você consegue dizer não para os seus prazeres, por exemplo. Então, você consegue ser determinado quando você tem um planejamento. Você diz, eu vou para a praia, tá? Mas você deve ir para a praia ou você tem que produzir conteúdo? Mas é que o sol tá lindo hoje, amanhã eu não sei. Faz parte, você vai ter que dizer não para uma das duas coisas, ou você vai dizer não para o seu prazer, ou você vai dizer não para a sua agenda, para o seu planejamento. E quando você diz não para o seu planejamento, você está desfocando. Mas eu quero ir, então você tenha momentos dentro da sua agenda que você diz, esses tempos, esses finais de semana vão ser para passear com a família, mas choveu, passei mesmo assim. Ou adiante alguma atividade, então choveu nesse, eu vou nesse fazer a agenda, fazer o que eu tinha para fazer no final de semana seguinte, eu vou puxar para esse final de semana, porque vai que no próximo final de semana dê sol, eu inverto, eu troco. É algo tão simples de se fazer. Mas como as pessoas não estão focadas, não estão determinadas e não têm um planejamento, elas não fazem essa leitura, essa troca. A agenda ela não é engessada. Você pode fazer trocas, só que você tem que saber o que você vai trocar, o que você vai negociar. Eu vou negociar isso, porque apareceu um imprevisto. Eu vou ajeitar isso por aquilo. Consegue entender? Então, tá na hora da gente conseguir ter um planejamento, uma determinação. Aí sim, nós conseguimos nos manter focado. Então, para ter foco, você precisa ser determinado. Para ter foco, você precisa ter um planejamento. Agora, foco existe também constância, exige constância. É um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro. Constância. Todos os dias um pouquinho. Eu acho fantástico quem melhora 1% a cada dia, ou a cada semana, ou a cada mês. Por quê? Porque tá o ciclo certinho, 1%, 1%. Já convivi com pessoas que dão assim uma semana, dá uma guinada de 50% de crescimento e depois sabe o que acontece? Morre. Por quê? Porque não foi constante. E ninguém consegue fazer uma coisa muito apurada na corrida e na loucura. Então, olha para o seu todo. Eu sei, por exemplo, eu gosto de ler, gosto muito de ler. De vez em quando as pessoas perguntam, quantos livros você lê por mês? Tem mês que eu não termino um livro. É sério, tá? Tem mês que, tudo bem, eu leio 2 ao mesmo tempo e 3 ao mesmo tempo e vai, mas tem mês que não dá. Por quê? Porque eu gosto de ler, eu gosto de anotar, eu gosto de escrever, eu gosto de dar uma resposta para aquilo que eu li. Como assim? Eu gosto de ter uma atitude com aquilo que eu acabei de ler. E depois de ter atitude, eu gosto de validar o conhecimento. Isso realmente funcionou, realmente agregou? Até porque o meu intuito, o meu propósito de vida é te passar conhecimento que agregue, conhecimento validado realmente. E que seja validado também pela palavra. Então, além de eu ler o livro, além de eu pegar o conhecimento, além de eu aplicar o conhecimento, eu ainda acho base bíblica nele para ver se realmente é uma verdade de Deus para as nossas vidas, né? Que para mim eu tenho a Bíblia como manual. Então, olha todo o processo que eu faço com o livro. Não é simplesmente li um livro, terminei o livro, né? Então, esse é o ponto. Você não pode sair por aí igual um doido fazendo um monte de coisa. De repente você tem 50% de aproveitamento, mas no outro mês você não tem nada, você tem 0. E aí você começa a ficar desmotivado, porque mês vai, mês não vai, tem hora que vai, tem hora que não vai, tem hora que dá certo, tem hora que não dá. É um dia após o outro. Você precisa ser constante. Constante nas suas emoções, constante nos seus pensamentos, constante nos seus sentimentos, constante. Já dizia o pessoal do Segredo da Mente Milionária, né, o T. Harv, né, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações. Aí se você pensa hoje que vai dar certo, amanhã que vai dar errado, hoje que vai dar certo, amanhã que vai dar errado, como é que você vai conseguir manter essa constância de pensamentos positivos até que chegue ao seu coração e que você sinta realmente que vai dar para fazer acontecer? Seja constante. Então o foco exige determinação. O foco exige planejamento, o foco exige constância, exige também uma super organização, né? Uma agenda organizada, porque não adianta jogar informação de qualquer jeito nessa agenda. Seja organizado, né? Eu falei em planejamento e quando você fala de planejamento você fala de ordem. Tem isso, tem isso, tem isso, até porque você tem coisas a mais do que um projeto para resolver.
Por exemplo, você tem que tirar seu tempo a sós com Deus, o tempo em que você conversa com Ele, expõe seus planejamentos e pergunta qual é a sua resposta para isso. Você está comigo nisso ou eu que tenho que sair fora disso? Você tá aprovado isso que eu estou sonhando? Eu nasci para isso? Então esse é o seu tempo com Deus. Aí você precisa ter seu tempo com a sua esposa, com seu esposo, com seus pais. Você tem que ter tempo com seus filhos. Olha só, né? Você vai descendo. Aí agora você tem o tempo para trabalhar também. Aí você tem o tempo de ministério. Agora, se você vive uma vida desorganizada, sabe o que acontece? Eu conheci muitos casais que eles trabalharam tanto dentro de um planejamento que hoje não estão juntos. Por quê? Porque não era organizado. Era uma vida doida. Eu gosto da ideia, que você pode até não concordar comigo, mas eu gosto da ideia que nós temos a vida como se fosse, né, não são caixas, mas como se fosse blocos, né? Então nós temos aí a vida pessoal, ministerial, física e financeira. Não dá para empurrar um lado só. De repente você diz assim, eu tenho 20 anos de idade, então eu vou tocar o barco, trabalhar que nem um doido, e a saúde eu cuido quando chegar aos 50, 60 anos. Você vai chegar lá quebradaço. Você precisa cuidar disso, você precisa cuidar da saúde, você precisa... não, mas eu vou ganhar muito dinheiro, agora eu tenho meus 30 anos, 35, tenho meus filhos, eles são pequenos, eles vão entender, eu vou ganhar muito dinheiro, depois eu vou ter tempo para eles vão crescer e você vai perder a melhor fase da vida deles. Sinto te dizer, de alguém que errou bastante nisso, né? A vida, ela tem blocos, você precisa levar todos eles juntos. Todos eles. Por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. Hoje a pessoa que você ama está ali, e amanhã? Aí você diz, nossa, você está sendo dura. É a verdade. Nós precisamos lidar com as verdades dos fatos. Hoje você é jovem, está cheio de energia e de vida. Mas se você não cuidar da sua saúde agora, você vai ter um problema de saúde lá na frente. Então você precisa sim cuidar da sua alimentação, fazer exercício, cuidar da sua saúde. Você hoje tem o seu pai e a sua mãe. Mas daqui 20 anos a gente não sabe. E aí você deixou para curtir eles depois e perdeu grande oportunidade de crescer com a sabedoria deles. Essa é a vida, então você precisa ser organizado para se manter focado. Tenha ordem. E aí é onde eu digo para você que quando você tem esse tipo de ordem, as pessoas vão dizer para você, faça isso, faça aquilo. Você diz, não. Hoje é o tempo de eu estar com os meus pais, hoje é o tempo de eu estar com meu marido, hoje é o tempo de eu estar com a minha esposa, hoje é o tempo de eu estar com os meus filhos, hoje é o tempo de eu trabalhar. E aí eu vou dizer para minha família, infelizmente hoje eu não vou estar porque eu vou estar trabalhando. Então você precisa ter organização e seguir a organização. Dentro disso você vai poder dizer o sim e o não. E você precisa dormir bem com isso. Nem todo mundo vai entender o seu sim, nem todo mundo vai entender o seu não. Mas se você está com tudo organizado, uma coisa é verdade, quem te ama e está do seu lado vai entender o seu sim, vai entender o seu não. Eu tenho convicção disso, porque eu tenho 2 filhas, uma adolescente e uma jovem, eu tenho um esposo fantástico, temos empresas, temos amigos e companheiros, e graças a Deus aqueles que realmente me amam, entendem a minha vida, eles realmente aceitam os sims e realmente aceitam os nãos. Eu acho isso fantástico. Isso você constrói, mas constrói um dia após o outro, sendo focado, sendo determinado e fazendo a diferença na vida daqueles que você ama. Porque aqueles que você ama começam a ver que você está fazendo a diferença em volta e começam a ficar admirado por você. E aí eles começam a entender melhor o seu sim e o seu não. Lembre-se que antes do progresso vem a ordem. Eu gosto muito da frase da bandeira do Brasil, ordem e progresso. Por quê? Porque antes do progresso vem a ordem mesmo. Não tem como você ser desorganizado e querer ter uma vida totalmente de progresso, de evolução. Não, realmente antes do progresso vem a ordem. Como focar em algo que você determinou, né? Eu fiz alguns pontos aqui para você que é bem importante. Primeira coisa, sai da cadeira, larga o celular. Vá realmente ver o que você quer. Você tá aí, tem algumas pessoas que eu convivo que veem vídeos demais, vê conteúdo demais, sabem muitas coisas, mas fazem muito pouco com o que sabem. Então, de repente, depois de terminar esse vídeo, desliga ele, desliga tudo, bota aí no modo avião, senta, pega um papel e uma caneta e começa a escrever. Escreva. Saia da ideia de conteúdo para agora você fazer esse conteúdo acontecer. Assim como eu valido os meus conteúdos, você precisa validar os seus. Né? Então vai lá, saia da cadeira, desliga esse celular aí a hora que terminar o vídeo e vamos lá, o que eu quero realmente da vida? Quais são os blocos da minha vida? Né? De repente você tem filho, não tem filho, tem esposa, não tem esposa, né? Tem pai, tem mãe, não tem? Quais são os blocos da minha vida? Qual vai ser o verdadeiro planejamento? Qual é o meu propósito de vida? Então saia daí, vai lá. Algumas pessoas eu tenho dito, olha, parou. Você tem que parar de ler livro, você tem que parar de ver conteúdo e você tem que começar agora a colocar em prática. Porque conheço pessoas que estão até aqui de conteúdo, são sábios, têm todo o conhecimento do mundo, mas não têm atitude nenhuma. E como você vai focar em nada? Para ser focado, você precisa ter no que focar.
Então, para ter no que focar, você precisa parar tudo e escrever isso. Você precisa ter um planejamento. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para ser uma pessoa focada no que você quer é escrever realmente um planejamento organizado, determinado, que vai ser assim, ok. E você precisa fazer isso urgentemente, senão não tem como ser focado. Após isso, você precisa dar os primeiros passos. Né? É o primeiro passo. Qual é o primeiro passo depois que você escreveu? Então, você foi lá, desligou o vídeo, escreveu tudo e agora eu pergunto para você, qual passo você vai dar agora? Ah, eu vou dar esse passo, então dê. E amanhã, qual vai ser o passo? E depois de amanhã, qual vai ser o passo? E aí você começa um dia após o outro, um dia após o outro. Mas eu não tô vendo resultado. Faz parte, você vai ver. Tem resultados que são rápidos. A gente brinca que é igual a sementinha de alface, né? Você planta e ali algumas semaninhas você já tá vendo ali ela crescer. E a gente brinca que alguns é bambu chinês. São anos você colocando água para nos últimos 3 anos crescer, sei lá quantos metros, né? 15 metros ou coisa parecida. Né, como todo colérico, às vezes as informações fogem, mas eu lembro que bambu chinês é anos e anos você colocando água, e aí parece que nos últimos 3 anos, uau, foi. Então é um dia após o outro, dependendo do seu planejamento, dependendo do qual é o seu sonho, qual é o seu projeto de vida, às vezes ele vai ser uma sementinha de alface, às vezes vai ser uma sementinha de bambu chinês. E você tem que estar ciente disso e aceitar isso. E aí você vai, um dia após o outro, um dia após o outro, caminhando nessa direção. Passos pequenos com velocidades mínimas são melhores do que estar parado. Sim. Ah, mas é tão pequenininho o passo que eu estou dando, melhor do que estar parado. Até porque tudo que está parado apodrece, água parada apodrece, bicicleta parada enferruja. Então, parado, ele não fica totalmente parado, ele ainda retrocede para ajudar, né? Então, melhor pequenos passos, pequena velocidade do que nada de passos e nada de velocidade. Então, vai lá, programe seus primeiros passos. Né? Pensa nisso, não fica parado. Não fique parado, seja uma pessoa focada realmente, determinada realmente. Né? Está cansado de algo nesse mundo? Então monta um planejamento e me ajuda a mudar isso. Me ajuda a impactar as nações com aquilo que você sabe, que você faz e que você já validou. Está na hora da gente arregaçar a manga, está na hora da gente fazer a diferença. Então pense nisso, seja uma pessoa focada, uma pessoa determinada, uma pessoa com um grau de ordem, de exigência tremenda. Eu sei que você vai ter que vencer muitas coisas, eu tive que vencer muito a minha comunicação. A comunicação do colérico é prática, rápida e direta, logo é curta e grossa, e de repente eu tenho que trabalhar em toda a minha comunicação. Eu tenho que me repaginar inteira emocionalmente para não ser afoita, para não ser o trator, para poder conseguir chegar aonde eu desejo, que é tocar os corações com a informação e mudar as vidas através de um conhecimento aplicável. Qual o problema? Se eu tiver que fazer isso, eu fiz, agora você pode fazer também. Dá trabalho, dá, soa as mãos, soa. Né? É agoniante, muitas vezes dá vontade de parar, com certeza. Mas uma pessoa focada, determinada, organizada, com um planejamento incrível e constante é que muda o mundo. E infelizmente nós estamos com poucas pessoas assim. E agora o meu grito é: se torne assim. Quanto maior o número de pessoas que fizer barulho, mais nós vamos mudar a sociedade. Então tá na hora de você se tornar uma pessoa focada, combinado? Então largue esse vídeo se você não tem um planejamento, sente agora com papel e caneta e só volte a assistir os próximos vídeos depois que isso tiver sido feito. Combinado? Um beijo no coração e fica com Deus.